Clássico Rei, meus amigos, o último do ano contou com vitória do Fortaleza. O Ceará veio de eliminação na Sul-Americana, né? Perdeu pro São Paulo nos pênaltis, até venceu no tempo normal. Mas no Clássico Rei, um gol aos 16 minutos do Moisés definiu o jogo. Ceará não conseguiu criar para empatar ou virar e viu o seu arquirrival sair com esse gol da zona do rebaixamento. E é justamente contra o seu maior rival que o Fortaleza consegue esse feito. 1-0, o Leão passou todo o primeiro turno na zona e boa parte dela na lanterna do campeonato, consegue ver, o seu torcedor vê agora o time fora da zona do rebaixamento na 15ª colocação. O Ceará tá um ponto à frente, tá uma casa à frente, mas vê ali no seu retrovisor a zona do rebaixamento. Então, a gente tem vários aspectos para analisar esse jogo. Primeiro, essa importância da vitória pro Fortaleza e que sai da zona do rebaixamento. E depois, e o Ceará, com a eliminação do meio de semana, com o que apresentou no jogo de hoje. Marquinhos Santos segue ou não segue no comando? Hugo do Vale comentou toda a transmissão, desde as 3 horas da tarde que a gente estava no ar no nosso pré-jogo. A bola rolando às 4 horas, e aí a gente comentou os dois tempos aqui. Vai fazer o resumo agora no nosso pós-jogo aqui no Bate-Bola Final. Hugo, passo a bola pra você. Antes, só pedir pra galera deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hugo do Vale, a bola é tua. Comenta pra gente o que é que foi esse Clássico Rei, hein? Alessandro, o cenário ele se desenhava, né, de que seria mais uma vez um clássico de extrema importância para a vida dos dois clubes, né? Ceará e Fortaleza, que vêm de campanhas de muitos jogos, talvez os dois times que mais jogaram esse ano, mas que agora, né, estão em 2 competições. O Ceará, por exemplo, no meio da semana deixa a Sul-Americana e fica só no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem aí agora uma noção de que realmente o que os nossos times podem dar nessa competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, que, como eu falei, já está há 4, 5 anos aí já disputando. O Fortaleza, como eu falei, já vinha de 2 vitórias consecutivas, uma fora de casa e uma em casa. E mais do que isso, 2 vitórias convincentes, daquele Fortaleza que a gente já conhece há algum tempo. Na verdade, desde Rogério Ceni, parece que o Vojvoda continuou esse trabalho e ainda incorporou uma situação mais aguerrida para esse time do Fortaleza, que mudou o seu esquema de jogo. Muita gente falava, o Vojvoda só joga de um jeito, só joga no 3-5-2, mas o Vojvoda vem mudando esse time faz tempo e ninguém percebe. Na verdade, ele tentou um Fortaleza com 2 meias, com Lucas Crispim e Lucas Lima, não funcionou. Ele trouxe o Brites, esse jogador fantástico, né, que tomou ali de conta da vaga do Tinga, onde ninguém estava conseguindo trazer um bom futebol. E aí o Brites muito mais como um lateral direito mesmo do que como um terceiro zagueiro. Fora isso, ganhou também o reforço do Lucas Sacha, esse jogador que chegou e se uniu aos outros 2 volantes do Fortaleza. É isso. Fortaleza abandona o seu setor de criação, entre aspas, mas ganha 3 volantes marcadores, mas da mesma forma 3 volantes que conseguem sair do campo de defesa para o campo de ataque e fazendo a ligação com os 3 atacantes. 3 atacantes que, como eu falei, 2 extremos, 2 pontas de velocidade com um jogador que atua como um falso 9, que no caso agora está sendo o Thiago Galhardo. Esse é o desenho que o Fortaleza vem para o Campeonato Brasileiro após, né, as saídas das competições que disputou e, por último, a Libertadores. Ainda tem a Copa do Brasil, que tem um jogo da volta contra o Fluminense, mas é um Fortaleza mais preparado, mais recuperado, né, de uma temporada muito desgastante. E vendo esses 2 últimos jogos, a gente falava aqui no pré-jogo que o Fortaleza vinha com a mesma proposta quando a gente viu aí a escalação trazida pelo Vojvoda. E o Fortaleza foi aplicado. Aplicado, acho que é a palavra certa para a equipe do Fortaleza. Aplicado taticamente, é como a gente fala, obediente taticamente. Todos os jogadores cumprindo as suas funções coletivas e individuais. Fortaleza hoje que mais uma vez anulou os jogadores de criação da equipe do Ceará. Mesmo o Ceará fazendo algumas modificações, o Fortaleza se manteve pleno dentro do campo. Concentrado, psicologicamente também dentro do jogo. Teve alguma desorganização ali depois daqueles embates com os jogadores do Ceará, que é normal de clássico e tudo, mas conseguiu se recuperar dentro do campo e foi atrás de jogar futebol. Então o Fortaleza hoje traz, né, a obediência tática como a sua principal característica e que o trouxe como vencedor do clássico. Já o Ceará, trazendo a sua escalação, eu até falei, cara, é o melhor Ceará que eu vejo hoje para jogar esse clássico.
A única dúvida ali seria Matheus Peixoto como camisa 9. Mas o Zé Roberto não podia jogar, Clebão também não. Jael vem voltando de contusão, né? E o Jô não está preparado para a partida. Mas o Ceará vinha num desenho tático muito interessante. Mas o próprio Marquinhos Santos fez com que o Ceará jogasse abaixo do nível técnico e também tático. Ao invés de trocar de posição com o Richardson, Guilherme Castilho foi atuar no setor do campo onde ele não tem essa característica de ser um jogador aberto pelo lado direito, para poder fazer uma função, por exemplo, que o Lima vinha fazendo. Para colocar o Guilherme Castilho ali, era melhor ter colocado o Lima. Mas a gente esperou o jogo começar, porque a gente achava que o Richardson ia assumir aquela posição. Não assumiu. Fora isso, o Ceará entrou com uma zaga nova, muito nova, inexperiente. Gabriel Lacerda e Marcos Vitor. Marcos Vitor muito bem dentro da partida, já o Gabriel não. E foi justamente nesse setor que o Ceará perdeu o jogo. O Ceará perdeu o jogo numa saída de bola errada, aí o Fortaleza se aproveitou desse erro e aí fez o seu gol. E a gente falava, é no erro, é no detalhe que vai definir esse clássico. E foi justamente nesse setor. Para o segundo tempo, o Marquinhos Santos fez uma modificação, tirou o Richardson, colocou o Eric, beleza, trouxe o Guilherme Castilho para segundo volante, mas nada acrescentou à equipe do Ceará, porque Vinícius não vinha bem, Matheus Peixoto parecia que não estava nem no jogo, então o Ceará anulado e abatido depois do gol. Nem todas as outras modificações que, ao meu ver, foram erradas, porque o Ceará perde um jogador referência, coloca jogadores de velocidade, mas não com habilidade ou produtividade para poder criar alguma situação de gol, acaba ficando sem munição. E o Fortaleza tomou conta justamente dessa postura do Ceará. Acho que o Ceará tem um elenco bom, sempre falo isso, o Ceará tem uma condição de trazer um futebol melhor, mas se perde, né, justamente por conta da situação do treinador, que fica confuso, né, o treinador fica confuso, tá? E aí faz com que o Ceará não seja tão produtivo, não seja tão efetivo, não seja tão ofensivo. Acho que o clássico de hoje traz para a gente aquilo que eu falei quando a gente terminou o jogo. São duas equipes de qualidade que têm como, sim, brigar na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. É a gente torcer por isso. Sobre o clássico, parabéns ao Fortaleza, que foi mais efetivo. E aí trazer ao torcedor do Ceará um pouco mais de expectativa e saber, né, se realmente Marquinhos Santos continua à frente da equipe do Ceará. Já digo de cara que, é minha opinião, não continuaria. Marquinhos Santos está confuso desde o dia que chegou. Marquinhos Santos tem peças para poder deixar o Ceará numa posição melhor, mas infelizmente ele não consegue. Bem, a gente já traz aqui a próxima rodada do Brasileiro. Fortaleza joga em casa contra o Corinthians. Corinthians que vem de derrota, né, pro Palmeiras ontem, né, no sábado, né, na próxima semana, o jogo do domingo, dia 21. Tem o Fluminense no meio do caminho aí, né, Copa do Brasil, mas falando de Brasileirão é o Corinthians. Já o Ceará vai pegar fora de casa o Red Bull Bragantino, que perdeu hoje pro São Paulo, né, tomou um 3-0 o Red Bull Bragantino. Então, são equipes que vêm de derrotas enfrentar os times cearenses, né, o Ceará vai a Bragança e o Fortaleza na Arena Castelão aproveita bem essa sequência, vence Internacional e vence Ceará, né, não teve a viagem, jogou como visitante, mas não viajou e vai jogar contra o Corinthians. Então tem uma chance aí de, já saiu da zona do rebaixamento, mas se distanciar agora dela. É o próximo passo para a equipe do Fortaleza. Vamos para o nosso raio-x então, já que o Hugo falou, né, em relação a peças, né, que fizeram a diferença, a mexidas de treinador. Vamos então para o nosso raio-x aqui na Torcida K. Diga lá, solte a vinhetinha, DJ. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Vamos pro melhor do jogo então. Melhor do jogo pra você hoje, Fortaleza 1, Ceará 0, dia 14 de agosto de 2022, no Castelão. Hugo do Vale, quem foi o melhor do jogo pra você? Cara, hoje tá bem complicado para escolher, né? Principalmente pelo lado da equipe do Fortaleza. Acho que a gente pode escolher um de cada lado, Alessandro. Pode ser? Vamos lá, melhor do jogo hoje, né? Fica legal, né? Fica bacana. Isso. Daqui a pouco... eu acho que o Lucas Sacha jogou muita bola hoje. Que foi o nosso personagem aqui do pré-jogo, né? Que a gente trouxe aqui. Isso, acho que tanto o Brites, né, como também o Lucas Sacha, qualquer um dos dois, eu acho que pode ser considerado aí o melhor da partida. Jogaram muita bola. Do lado do Fortaleza. Do lado do Ceará, vamos lá. Do lado do Ceará eu destaco o Marcos Vitor. Muito boa a partida desse garoto,
né? E até para poder dar um recado, né? Para a galera que achava a defesa toda juvenil e tal, jogou muita bola, teve personalidade dentro da partida, né? O que alguns jogadores, por exemplo, de ponta não tiveram. Vamos para os piores, então. Pior de cada lado. Eu vou começar com o lado derrotado, que é o lado do Ceará. O pior do jogo do lado... Não, vou deixar já o pior do lado do Ceará. Vamos pro lado do Fortaleza. Quem foi o que não rendeu tanto hoje, o pior do jogo do lado do Leão? Cara, difícil, né? Para poder a gente falar de quem não atuou bem pelo Fortaleza hoje. Mas eu vou colocar o Thiago Galhardo, né? Que eu acho que é um jogador que pode dar muito mais, por mais que chegou há pouco tempo. Mas é só porque tem que escolher um mesmo. Ele até jogou o básico, né? Mas por ter jogado o básico e a gente esperar algo melhor do Thiago Galhardo, acho que vou escolher ele pelo lado do Fortaleza. E do lado do Ceará? Do lado do Ceará, incontestavelmente, o Marquinhos Santos. Não tem como você ter peças, inclusive de reposição, para trazer um Ceará melhor e ele não conseguir fazer isso. E ele ainda com as peças certas, ele colocar dentro do campo errado. Né? Então eu acho que vai muito para a conta do Marquinhos. Os jogadores, inclusive, sentem isso dentro do campo. Você vê, né, a insatisfação de alguns jogadores, por exemplo. Isso aí a gente vê nitidamente na transmissão, a gente vê. Né? Então eu acho que o Marquinhos Santos, para mim, pelo Ceará, foi o pior do jogo. Eu poderia até colocar o Gabriel Lacerda, por exemplo. O Richarlison, por exemplo. Mas se você está jogando numa posição onde você não atua, ou você não joga, ou tá errado, ou tá com a chuteira errada e tal, eu acho que vai mais pra culpa do treinador mesmo. Então, hoje, eu não vou nem fazer aquela pergunta treinador por treinador, porque, né, já falou aqui que o pior foi o Marquinhos, então hoje o Vojvoda se sobressaiu. Mas vamos aqui pro raio-x, então, peça por peça, vamos aqui com calma, peça por peça. Dos goleiros, João Ricardo ou Fernando Miguel? Acho que o João Ricardo fez uma defesa espetacular dentro do jogo, né? Eu acho que difere, mas os dois goleiros foram muito bons, mas eu vou ficar com o João Ricardo. João Ricardo. Vamos lá, Brites ou Nino Paraíba? Brites disparado. Lacerda ou Benevenuto? Rapaz. Benevenuto. Marcos Vitor ou Tite? Marcos Vitor. Aqui. Ó, o Mário Fernandes entrando aí, rapaz. Opa, é bom demais. A intuição é bom demais. Vitor Luiz ou Juninho Capixaba? Cara, eu acho que aí foi muito parelho os dois. Mas eu acho que até pela função que desempenhou hoje o Juninho Capixaba, né, eu acho que ele foi mais efetivo, né, naquilo que se propôs dentro do jogo. O Vitor Luiz não segurou tanto, né, a onda ali pelo lado direito com o Robson. Então eu acho que o Juninho Capixaba foi melhor. Vamos pro meio aqui. Ronald ou Richard Coelho? Cara, eu vou de Richard Coelho. Mais um pouco à frente. Sacha, você já disse que foi o melhor do jogo do lado do Fortaleza. Então vai ficar difícil pro Richardson, né? Total, até porque foi uma péssima partida do Richardson, na minha opinião. Vamos aqui. Vina ou Thiago Galhardo? Um e outro eu não quero volta. Mas é Thiago Galhardo. O Vina conseguiu ser pior que o Thiago Galhardo? Você tinha dito que o pior do Fortaleza... né? Então... Na verdade, eu escolhi um para ser o pior do Fortaleza. Mas ainda foi melhor e mais efetivo, participou mais do jogo. Então vamos aqui. Matheus Peixoto ou Moisés? Moisés. Autor do gol, né, da vitória. Zé Wellison ou Castilho? Castilho, portanto. Mendonça. Acho que depois do Marcos Vitor, o jogador mais sóbrio do Ceará. Mendonça ou Robson? Robson. Aqui tá formada, portanto, do banco, né? Alguém que do lado do Ceará entraram. Eric, John Vasquez, Lima, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco. Alguém te surpreendeu ou mesma coisa? Não comprometeu nem nada, enfim? Uma coisa que me preocupa é a contratação do John Vasquez, né? Muita gente falou sobre a atuação dele ser parecida com a do Mendonça, de velocidade. Até agora eu não vi isso não, tá? Mas, como eu falei, as modificações do Ceará pouco surtiram efeito.
No Fortaleza, Hércules de Pietri, Fabrício Baiano e Matheus Vargas entraram. Alguém te chamou mais atenção ou também só protocolar? O Hércules, como sempre, né, um jogador que entra e faz a diferença, né? Não fez gol hoje, mas chegou muito próximo. É um menino que se apresenta demais próximo à área do adversário, principalmente quando o Vojvoda foi tirando os jogadores de frente, né? E aí ele foi adiantando um pouco mais os jogadores e um deles é o Hércules. É isso. Raio-X feito aqui. Você já sabe o que fazer, né? Quer deixar o seu like aqui no vídeo e agora é a sua vez de comentar. O espaço está aberto aqui embaixo na aba comentários para deixar sua opinião, para concordar, para discordar do Hugo. Só respeite mãe, o resto tá tudo tranquilo, viu? Fica tranquilo. E é isso aí. A gente agradece o carinho de vocês. Deixa o like e inscreva-se no canal se for novo por aqui também.